Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando aqui no canal. Isso é Mado Muro e hoje vamos conversar um pouco sobre técnicos no Campeonato Brasileiro. Eu tava pensando sobre esse assunto hoje e refletindo um pouco sobre quanto existe técnico ruim no Campeonato Brasileiro e, em consequente, como que tem planejamentos ruins de time. Obviamente, se a gente for querer dizer sobre todos os times do Campeonato Brasileiro, eu acho que eu vou ter que começar a fazer parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, porque realmente são muitos times desorganizados. Mas eu preferi trazer aqui como exemplo para vocês pelo menos 4 times do Campeonato Brasileiro que a gente pode realmente explorar um pouco e conversar sobre isso, porque realmente é um assunto bem interessante. Basicamente, os times adoram culpar os técnicos por maus planejamentos. Normalmente não é nem culpa do técnico, mas eu acredito que se a gente consegue explorar um pouco mais sobre cada técnico e cada planejamento de cada time, a gente consegue realmente encontrar o padrão e o problema no campeonato, ou mesmo nos times brasileiros, que normalmente é algo muito recorrente. Você aí nessa casa provavelmente já sabe do que eu tô falando, porque isso já deve ter acontecido com o seu clube, ou está acontecendo com o seu clube, então realmente é um assunto que eu gostaria muito de discutir aqui com vocês, então já vou pedir de antemão que você deixe seu like, comente e compartilhe, se inscreva no canal para ajudar, e bora pro vídeo. Eu montei esse esqueminha bem prático, bem fácil pra gente poder entender. Trouxe, obviamente, 4 times que, respectivamente, têm seus problemas com técnicos: Atlético Mineiro, Cruzeiro, Vasco e Santos. E também algumas caras bem interessantes, como Vojvoda, Diniz, Tite. Eu ia colocar aqui a cara do Sampaoli, um carinha aqui ó, em cima assim, mas eu não quero nem colocar porque realmente não gosto muito do treinador. Foi demitido do Galo, então a gente já pode até começar conversando sobre isso, de que o Atlético Mineiro, ou mesmo o planejamento do Atlético Mineiro, se torna ou se demonstrou uma completa de uma piada, porque realmente você traz um treinador para justamente comandar o seu clube, o treinador não é alinhado com o planejamento da equipe, não é alinhado com o planejamento da diretoria, e simplesmente depois de um curto período de tempo você demite ele e deixa realmente seus jogadores a Deus dará. Mais uma vez o Atlético Mineiro se compromete com um tipo de planejamento e não consegue cumprir ele. Estamos falando talvez de uma SAF que deveria organizar muito bem a sua equipe, mas o que a gente tem visto na prática é justamente o contrário. Uma equipe que deixa o seu torcedor com as mãos atadas. Realmente a torcida do Atlético Mineiro não sabe muito bem o que esperar do Atlético Mineiro esse ano, justamente porque estava caminhando com o Sampaoli. Não vou julgar aqui se era um caminhamento bom ou ruim, realmente torci por dar errado, não por causa do Atlético Mineiro, mas sim por causa do Sampaoli. E, no fim, acabou dando errado, porque justamente é um treinador que não entrega os resultados, tem muitas exigências, consegue ser realmente um treinador muito chato, mas se fosse chato, mas entregando resultado, eu tenho certeza que o Atlético Mineiro iria relevar muitas coisas. Na prática se demonstrou ser outra coisa. O Sampaoli é muito chato e não entrega quase nada. Tudo que ele entrega é, obviamente, aquele showzinho dos bastidores e muita confusão, e eu acho que o Atlético Mineiro não gostou muito disso e logo em seguida conseguiu demitir o treinador. Então, na minha humilde opinião, além do fato do treinador ser muito pragmático, um treinador ultrapassado, que convive com os mesmos erros, o Atlético Mineiro cai na falácia de trazer um treinador estrangeiro achando que vai ser algo novo, uma renovação, e simplesmente Jorge Sampaoli comete os mesmos erros e é demitido do Galo. Falando agora um pouco sobre o Cruzeiro que vinha de um bom trabalho, mas eu não me lembro qual foi o fator determinante para justamente a demissão do técnico anterior. E aí, na hora que você pensa que o Cruzeiro está se renovando, o Cruzeiro está tentando um planejamento totalmente diferente para 2026, buscando, obviamente, a briga mais forte pelo título do Campeonato Brasileiro, já que em 2025 o Cruzeiro era um time que muito se esperava e pouco entregou. A gente percebe que, infelizmente, a diretoria cai na mesma falácia, por mais que o tal do Pedrinho tem tanta grana, mas eu acho que sair queimando dinheiro ou mesmo perda de tempo é algo que realmente você estressa a sua torcida de uma maneira totalmente equivocada. Trazer o Tite, que é um treinador ultrapassado, com velhos esquemas, velhos problemas, é o resultado que o Cruzeiro está tendo, não só no Campeonato Brasileiro, mas também em todas as outras competições. O que eu fico assim, eu não diria pesar ou coisa parecida, mas
É difícil você olhar para o clube e perceber que eles só vão esperar os resultados ruins chegar para justamente trocar o técnico ou realmente demitir o Tite. Assim, por que não pode antecipar esse passo e justamente fazer um planejamento que realmente o Cruzeiro merece, já que realmente tem um elenco muito forte, mas aparentemente no Brasil, assim como um todo, os times preferem montar os times e depois trazer um técnico que se adeque à equipe, que normalmente não acontece, e a gente vê basicamente o que tem acontecido no Cruzeiro. Então, eu acredito que o Cruzeiro não vai muito longe com esse tipo de estilo do Tite, porque justamente a equipe não vai conseguir se adequar ao que o técnico tem como pensamento de equipe. Não sei dizer se o trabalho do Tite é um trabalho muito fraco, ou se o elenco do Cruzeiro é muito fraco. Eu acredito que com as peças que o Cruzeiro tem a capacidade de trazer, ou mesmo as peças que tem no elenco, Caio Jorge, Gerson, não são peças fracas, são realmente peças muito fortes. Porém, o estilo que o Tite normalmente emprega à equipe não se adequa muito bem a esses jogadores, então é por isso que talvez o Cruzeiro esteja passando de mal a pior, principalmente no Brasileirão, seja sendo o último colocado, tendo esse início realmente muito péssimo. E não tem nem a desculpa de falar que é o campeonato estadual, porque, pô, se o Cruzeiro se importa tanto com o Campeonato Mineiro assim, para realmente abandonar o início do Campeonato Brasileiro, o planejamento já demonstra que começa totalmente errado justamente por ter esse tipo de postura e posicionamento. Passando agora para comentar um pouco sobre o Vasco, não é um time assim que realmente eu tenho muito apreço, não é um time que obviamente eu fico horas e horas analisando para saber o que realmente acontece nos bastidores do Vasco. A gente só fica olhando de longe para ver o que vai acontecer com o Vasco, que a qualquer momento as coisas vão ir de mal a pior. No ano passado perdeu a grande oportunidade de terminar a temporada com um título, que foi perdendo o título da Copa do Brasil para o Corinthians. Esse ano o Vasco entrega o que já vem entregando desde o ano passado, do ano retrasado, do ano anterior e do ano anterior. É simplesmente um time totalmente inconstante. A instabilidade reina no Vasco, que é um time que a qualquer momento ele pode fazer uma goleada, como a qualquer momento ele pode tomar uma goleada. E especificamente você traz um técnico, o Fernando Diniz, que é mais um dos técnicos que não tem aquela fama de realmente atualização, que consegue trazer um novo futebol, fica realmente caindo nos mesmos erros, nas mesmas complicações. É mais um tipo de trabalho que cansa a torcida, pois a torcida do Vasco eu tenho certeza que espera algo novo vindo da diretoria, vindo principalmente do seu treinador, mas referente ao Diniz, esquece, cara, isso aí nunca vai acontecer, porque justamente é um treinador que não consegue entregar nada de novo, não consegue entregar nada que realmente demonstre novas esperanças, uma renovação mesmo, para justamente um bom trabalho. E assim, eu acho que todo mundo no Campeonato Brasileiro, ou mesmo isso no próprio Brasil, já reconhece isso, já sabe que justamente Diniz não é um treinador que vai entregar algo de diferente para o Vasco. Pode justamente, igual eu falei, devido à instabilidade, devido à imprevisibilidade, o Vasco do nada ser campeão, mas isso só é uma situação atípica, assim como foi no Fluminense, com o Diniz sendo campeão da Libertadores, foi uma situação que do nada o Fluminense foi campeão. E aí se a torcida ou mesmo o time se contentar com algo que pode acontecer a qualquer momento, mas não se tornar uma constância, não se tornar uma renovação para a equipe, aí tudo bem, então não tem muito o que fazer, e aqui eu só vou ficar falando para um pessoal que realmente não espera nada da sua equipe. Agora eu vou falar sobre Vojvoda, e esse aqui, falando um pouco sobre o time do Santos, eu tenho grande propriedade para isso. Não vou me alongar sobre isso, porque eu acho que grandes ou vários vídeos que eu já fiz aqui no canal já diz muito referente ao trabalho da diretoria ou mesmo trabalho do técnico. Infelizmente, Vojvoda é o primeiro trabalho que ele tem num time grande, o outro trabalho que ele teve foi no Fortaleza, e mesmo no Fortaleza o seu último ano foi totalmente terrível. O Fortaleza basicamente foi rebaixado, metade do trabalho por parte do Vojvoda. Então o Santos teve a brilhante ideia de trazer esse treinador para o Santos, e justamente o que o Santos tem entregado é o que reflete o trabalho do Vojvoda, um trabalho ultrapassado, um trabalho ruim, não consegue trabalhar com as peças que tem. E olha que o planejamento do Santos é a coisa mais porca e horrível que eu já vi na minha vida. Mas assim, quando você tem um time ruim, um time que você não consegue justamente esperar grandes coisas, seu técnico também acompanha esse tipo de pragmatismo ou mesmo segmento de que o time realmente não vai entregar, o técnico também não vai conseguir entregar. Muitos torcedores do Santos têm falado que a má fase do Santos não é culpa do Vojvoda, a má fase do Santos é culpa da diretoria. Concordo
Concordo. O planejamento do Santos inexiste. Durante 2 ou 3 anos, 4, 5 anos, a gente pode voltar e começar a encontrar alguns culpados. O problema é em que momento que o time do Santos vai realmente encontrar a virada de chave ou determinar a renovação ou mudança para novas situações, ou mesmo pensar realmente em algo que possa ser a curto, médio e longo prazo. Tudo que eu vejo são falácias, tudo que eu vejo são promessas, mas até o momento, na prática, o Santos só tem entregado aquilo que o torcedor dele, infelizmente, sabe que vai acontecer, que é um mau trabalho, resultados ruins e, mais uma vez, fazendo com que o seu torcedor seja torturado com um futebol terrível, um futebol horrível e com peças que eu vou dizer que talvez poderiam até entregar mais, sabe? Caso o treinador soubesse realmente utilizar o elenco que tem. Não vou dizer aqui que o elenco do Santos é um elenco forte, porque de forma alguma é realmente um elenco muito fraco, um elenco muito limitado, mas assim, pelas peças limitadas que ele tem, aparentemente, ou na minha visão, o Vojvoda não sabe utilizar o elenco que tem, e a gente fica nessa de, talvez no próximo jogo as coisas mudem, ou talvez no próximo jogo as coisas fiquem melhores, e tudo que a gente vê realmente o Santos entregando o pior possível em resultado expressivo e resultado futebolístico. O que eu tenho a maior crítica contra o Vasco, que foi a parte de instabilidade, ou o famoso 880, no Santos a gente consegue confirmar uma certa constância. Constantemente o Santos é ruim, constantemente o Santos é péssimo, não tem nada para entregar. E isso realmente cansa o seu torcedor. Toda vez que a gente vê uma notificação sabendo qual vai ser o próximo confronto, independente de qual time seja, a gente sabe que o Santos não vai conseguir entregar. E por mais que entregue, a gente sabe que é um jogo em 6 ou 7 que os outros vão ser realmente péssimos e ruins. Então essa foi a minha análise sobre especificamente esses 4 clubes. Quis trazer eles para vocês, porque eu percebi que assim, tem um trabalho, ou mesmo um dos times que tem um trabalho que deveria ser exemplo, que é o Massaf, o outro tem um alto investimento de um investidor, e os outros times, outros 2 times no caso, realmente são 2 times deploráveis que sempre tem uma constância de más decisões. Mas, assim, o que mais me revolta é realmente ver que são equipes que poderiam entregar muito mais do que entregam, porque justamente o trabalho nos bastidores é péssimo, não tem o planejamento, o famoso planejamento. Quando você contrata o técnico, é para um técnico ficar pelo menos uns 2 ou 3 anos no clube. No Campeonato Brasileiro, a gente só espera que o treinador faça um bom trabalho de uma temporada e depois cai fora. Isso daí é realmente revoltante, porque justamente não consegue se ter uma constância. Eu poderia muito bem trazer outras equipes aqui para poder discutir com vocês. Botafogo, que costuma queimar treinador também. Corinthians, que muitas vezes troca de treinador, agora se manteve com o Dorival. Vamos ver até quando. Perde algumas competições. O que salvou o Dorival no ano passado foi justamente a conquista das competições. Porém, o futebol entregado foi realmente muito limitado. Então, fica aquela dúvida, realmente as coisas estão melhorando para o futebol brasileiro? Os times que estão na Série A são realmente os melhores, que estão entregando realmente um bom futebol? Ou a gente está vendo mais uma vez, mais um ano de treinadores horríveis, fazendo aquela famosa circulação, ou mesmo dança das cadeiras de treinadores ruins no Campeonato Brasileiro, e os times parece que não aprendam, porque sempre se vê as mesmas figurinhas em times diferentes, e isso realmente é algo revoltante, porque você sabe que não vai vir nada de novo desses técnicos horríveis. Mas aí, o que você acha? O que você pensa? Deixa aí nos comentários. Gostaria de pedir que você deixe seu like, comente e compartilhe. Se inscreva no canal para ajudar. Vou ficando por aqui. Vejo você no próximo vídeo. Tamo junto e falou!